Como estudar a Bíblia através do bloco de referências? Bom, meu nome é Dalmo Oliveira, você está aqui no canal Aprendendo com a Bíblia. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está assistindo e acompanhando mais esse review aqui neste canal. Pessoal, eu estou aqui com a Bíblia de Estudo Thomas Nelson, da editora Thomas Nelson, com a versão NVI. Geralmente, as Bíblias de estudo da NVI vem com bastante referência e bastante conteúdo, mas o meu foco vai ser as referências bíblicas. A Bíblia de Estudo Thomas Nelson, juntamente com a Bíblia de Estudo NVI, possui uma lista enorme de referência bíblica, tá ok? Só para você ter noção, a Bíblia de Estudo NVI possui mais de 100 mil referências bíblicas, ou seja, a mesma quantidade de referência que tem na Bíblia de referência Thompson. Mas aqui eu vou te dar uma dica simples a respeito de como usar a referência bíblica em uma Bíblia de estudo, juntamente com uma Bíblia que não possui nenhum tipo de estudo. Essa Bíblia também é da versão NVI, com a letra extra gigante, tá ok? Então vamos lá. Acabei de fazer um estudo aqui em 1 Pedro, no capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2 e versículo 11, eu até demarquei aqui, vai falar a respeito dos deveres sociais dos cristãos, ok? Versículo 1, ou melhor dizendo, o versículo 11 vai dizer o seguinte: Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Tá ok? Bom, eu quero me ater a esses desejos carnais. Reparem que aqui em cima dessa frase, né, desejos carnais, vai estar uma letra I. Essa letra I vai indicar a referência bíblica. A referência bíblica que está no versículo 11. Então ele vai te jogar lá para Gálatas capítulo 5 e versículo 16, que vai falar exatamente sobre os desejos carnais. Uma vantagem que as referências da NVI têm é que geralmente as referências eles sempre titulam por temas. Por exemplo, desejos carnais, está a letrinha I, então ele vai falar não do conteúdo total do texto, ou melhor, do versículo, né? Não do conteúdo total do versículo, e sim do tema principal, que é desejos carnais, ok? Então, vindo aqui para o bloco de referências, né? Capítulo 2, versículo 11, a letra I, o texto vai jogar lá para Gálatas capítulo 5, versículo 16. Bom, para que você não fique folheando a Bíblia para lá e para cá, para estar saindo desse texto, deixa a Bíblia desse jeito, né? Deixa a Bíblia de estudo na mesma página que você está estudando, para você não ficar indo e voltando toda hora. Aqui entra a Bíblia onde você vai procurar o texto. A referência nos deu lá em Gálatas 5,16. Então vamos lá para Gálatas 5,16 para ver se realmente o texto vai nos falar a respeito dos desejos carnais. Tá, porque isso aqui é uma dica simples para você que gosta, assim como eu, de estudar a Bíblia através das referências bíblicas, ok? Bom, já me encontro aqui em Gálatas, no capítulo 5. Agora vamos no versículo 16, ao qual a referência nos jogou aqui. Versículo 16. Vida pelo Espírito. Olha só o que diz o versículo 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Ou seja, 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, aqui está dizendo para nós nos abstermos dos desejos da carne, ok? Então a referência bíblica que está aqui, né? Olha só, Gálatas capítulo 2, versículo 16, nos jogou para esse texto
onde ele diz: por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Ou seja, o mesmo tema que está lá em 1 Pedro é o que está aqui. O que o texto está querendo dizer? Para nós nos abstermos dos desejos da carne, é necessário que vivamos pelo o Espírito. Tá ok? Você viu que legal? Dá um aprendizado maior ao texto. A segunda forma de estudar a Bíblia pelas referências é através das referências bíblicas pela própria nota de estudo da Bíblia. Por exemplo, nós continuamos aqui no livro de 1 Pedro, capítulo 2, agora vamos para o versículo 19. O que diz lá? 1 Pedro, capítulo 2 e versículo 19 vai dizer o seguinte: porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Tá ok? Agora, a nota de estudo também vai ter referência. Então, a gente vai pegar aqui, por exemplo, eu quero estudar um pouco a respeito de consciência, né? Porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, né? Então, eu quero estudar essa parte aqui do tema consciência. A nota de estudo que está na Bíblia de Estudo NBI, veja que é uma nota extensa. Só que eu quero essa parte aqui, consciência para com Deus, essa parte que eu quero estudar. Então, olha só o que a nota vai dizer. Consciência para com Deus. O relacionamento de um cristão com Deus deve motivar tudo que ele faz. Aí ele vai dar o versículo 13, que vai falar a respeito desse mesmo assunto, consciência para com Deus. Ele vai te jogar para o versículo 13. Vamos ver o que diz o versículo 13. Por causa do Senhor, sujeite-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema. O versículo 13 que ele nos jogou, o foco está aqui, ó, por causa do Senhor. Ou seja, por causa da consciência para com Deus, né? Então ele vai te jogar no versículo 13, que vai estar dizendo por causa do Senhor. Poderia ser traduzida por causa da sua consciência para com o Senhor, né? Além desse versículo, dessa referência, ele também vai dar uma referência lá em Efésios, capítulo 6, versículos 7 e 8. Que vai falar da consciência para com Deus. Vamos lá em Efésios, capítulo de número 6, sempre na Bíblia tradicional, capítulo de número 6, versículos 7 e 8. Encontrei aqui, ó. Efésios, capítulo 6, versículos 7 e 8. Vamos ver o que diz. Aqui está. Sirvam os seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor, e não os homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Tá ok? Olha só o versículo 7. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor. Ou seja, a sua consciência deve estar servindo aos seus patrões como servindo ao Senhor, né? Sua consciência deve estar no foco em Deus, em Jesus, né? Servindo ao Senhor, tá ok? Essa é outra referência que a nota de estudo nos jogou, né? Então, essa é a forma simples de você estudar a Bíblia pelas referências bíblicas, né? E também pelas notas de estudo. Eu sempre aconselho a Bíblia de Estudo Thomas Nelson, a Bíblia de Estudo NAA e a Bíblia de Estudo NVI. Por quê? Porque sempre nas notas de estudo eles vão te dar referência bíblica para você fazer uma exegese bíblica, ok? Então fica aí mais uma dica de estudo para você que ama estudar a Palavra de Deus, ok? Se gostou, deixa o like, curta o vídeo, se inscreva no nosso canal e compartilhe.